Boa noite, Cleide Nelson, seja bem-vindo. Boa noite, Esdras. Olá, Boa noite a boa todos. noite. Boa noite, Luana. Boa noite, Boa noite a todos os Luana, seja presentes. bem-vinda. Obrigado. Boa noite, gente. Primeiramente, eu quero agradecer muito vocês dois pela disponibilidade de estar aqui com a gente para poder conversar um pouquinho, né? Eu estava falando agora há pouco do encontro que tivemos aqui com a Terezinha, professora de Geografia, que foi muito bom, foi muito enriquecedor. Verdade. Eu sei que hoje também vai ser muito bom. Vai sim. Vai ser muito legal. Aos poucos as pessoas vão chegando e a gente vai começando a falar sobre o tema. Então, vamos começar aqui com a Luana. Vamos falar um pouquinho de fisioterapia, né, Luana? Vamos sim, com certeza. Vou tentar achar uma anotação, mas está na cabeça. Sim. Lembrando, pessoal, que todos esses conhecimentos, eles são muito bons, são muito importantes, eles enriquecem a nossa redação, enriquecem, fundamentam, então é importante a gente estar sempre aprendendo e também no nosso dia a dia, esses conhecimentos, eles agregam muito. Ô Luana, eu gostaria de saber, você pode falar um pouco sobre as áreas em que o profissional da fisioterapia pode atuar? Então, boa noite, gente. As áreas que o fisioterapeuta pode atuar hoje é bem amplo, né? A gente tem áreas da esportiva, fisioterapia esportiva, temos a área da fisioterapia dermatofuncional, que é a área da estética, temos também a fisioterapia do Pilates, que é para atendimento, né, de clínicas, e também temos a fisioterapia respiratória, que ficou mais evidente, né, nesses últimos tempos aí, nesses últimos anos na pandemia, né, que precisou da fisioterapia respiratória. Então, foi mais conhecida, já era, né, há muitos anos, a gente já tinha esse campo, né, esse espaço, mas a partir do momento da pandemia do Covid, é que a gente teve reconhecimento mesmo nessa área, mas a gente tem bastante áreas hoje, como a esportiva, como eu falei, a área da estética e a área da hospitalar. Entendi. Sim. E falando um pouco a respeito do Pilates, a gente percebe que é uma atividade que as pessoas têm procurado muito no dia a dia. São várias pessoas que estão fazendo Pilates. Quais são os benefícios práticos, Luana? Então, o benefício do Pilates é o alongamento, né, dos músculos. Para aquelas pessoas que não têm condição física, né, de suportar exercícios mais pesados, que preferem, né, alongamento, alinhar a postura, é ótimo para alinhar a postura, para dor nas costas também, né, dor lombar. É muito bom, né, benéfico para essas pessoas que elas estejam fazendo o Pilates. O Pilates também é um acompanhamento, né, mas em média, né, cada clínica, cada paciente, cada cliente, ele tem o seu histórico e precisa de um tratamento específico. Mas, em média, umas 3 vezes na semana para ter esse acompanhamento melhor. Então, o Pilates ele é muito bom para alongamento de postura, para dor nas costas, alongamento dos músculos, que a gente, às vezes, aquela posição no dia a dia. E para quem não consegue, né, ter uma carga tão pesada dos exercícios, da musculação ou algo do tipo. Sim. É importante você tocar nesse ponto a respeito de dores nas costas, porque hoje em dia são muitas pessoas que têm dores na coluna, né, por exemplo. Então, além do Pilates, você poderia compartilhar com a gente
quais outras modalidades de atividades físicas que ajudam a diminuir essas dores na coluna? Sim, claro. Olha, a gente tem falado muito hoje sobre ergonomia no trabalho, que é a questão da gente sentar corretamente para aquelas pessoas que têm, né, atendimento no computador, a postura correta na cadeira, o manuseio do peso para aquelas pessoas que mexem com peso, abastecimento, né, os repositores. Então, essas pessoas elas precisam de ergonomia no trabalho. Esse grupo que é grande, né, de pessoas que têm dor na coluna, ou até alé no braço, ou rompimento de alguns tendões. Então, assim, juntando esse grupo aí, esse grupo é que tem mais evidência de dor na coluna. O que a gente gosta muito de fazer, né, na fisioterapia é acompanhamento nessas empresas. Algumas dessas empresas têm, sim, já algumas, tipo uns espaços para os funcionários participar, mas são poucas empresas que aderem a esse programa. Mas o pessoal para um pouquinho, né, no tempo no serviço e faz alguns exercícios de alongamento, alongamento na bola, tem alguns exercícios, e isso se passa, né, para as empresas, para que pelo menos, já que elas não aceitem o programa, que elas façam esse exercício, pelo menos uns 15 minutinhos ali do horário do almoço, ou que a empresa consegue ceder para eles. Mas seria mesmo um alongamento, o acompanhamento ao médico e depois ao fisioterapeuta é muito importante, com o médico primeiro, para a gente eliminar, né, as causas mais perigosas, mais confirmar mesmo. E para aquelas pessoas que precisam de um tratamento mais leve, começou a sentir a dor um pouquinho, que ela vai ao fisioterapeuta. É muito bom. Entendi. Muito bom, Luana. Foi interessante você falar a respeito do trabalho, da postura, né, no dia a dia do trabalho, porque eu vou aproveitar esse gancho para poder conversar um pouco com o Cleide Nelson a respeito dos direitos trabalhistas, porque historicamente, a partir das revoluções industriais, tivemos uma demanda muito alta nas indústrias, certo, Cleide Nelson? Sim. Mais uma vez, boa noite a Esdras, a Luana, a todos os presentes. Quero externar minha alegria em poder participar desta imersão em temas tão importantes para a redação, para concursos públicos, para que todos nós possamos ter a oportunidade de desenvolvermos, quem sabe aí, conseguirmos uma estabilidade financeira e sonhos serem realizados. Uma grande chance que todos nós que participamos temos para que, juntamente com Esdras, possamos desenvolver os potenciais e habilidades que todos nós aqui temos. Certo. Bom, Cleide Nelson, eu só vou fazer o seguinte, eu vou voltar aqui na Luana, porque tem um ponto importante que nós não fizemos. Eu vou pedir para ela se apresentar aqui para a gente, porque tem muita gente que não sabe, que não conhece a gente. Então, se apresente em poucas palavras, Luana. Até me esqueci, gente, desculpem, é a correria. Mas, então, eu sou a Luana, tenho 23 anos, sou acadêmica de fisioterapia, eu estou no 7º período, faltam 3 períodos para poder concluir, e também já tenho contato com a área de massoterapia. Minha prima, né, ela mexe com essa área, e eu me interessei bastante, desde que a minha mãe sofreu uma lesão no manguito rotador no ombro, é que eu me interessei por essa área mesmo, e aí eu tive interesse de fazer fisioterapia, e hoje eu estou na área muito feliz, querendo muito estar dentro de um hospital, que é a minha paixão mesmo, e tô próxima desse sonho. Ótimo, muito bom. Cleide Nelson, por favor, prossiga, pode se apresentar também. Sim. Meu nome é Cleide Nelson, tenho 34 anos, sou pós-graduado em Direito Civil. Eu terminei a minha
pós-graduação no ano de 2018. Tenho experiência na área da advocacia desde o ano de 2016. Atuei em vara única, especialmente como dativo nomeado para o ato em favor de pessoas carentes que não têm condições de pagar advogados. Atuo também em questões particulares e tenho a honra de fazer o tratamento do meu irmão Esdras. E nós, justamente, as questões que mais chegam ao nosso escritório são questões relacionadas a direitos de segunda geração. É um tema muito valioso para tratarmos aqui nesta noite, porque certamente envolve todos nós, envolve todas as pessoas. Esdras, quando me convidou para participar desta live, eu me senti muito honrado. Quero dizer o seguinte, para falar sobre o direito do trabalho, inicialmente é preciso refletirmos sobre o que nós consideramos como direito, o que é o direito para cada um de nós. Temos aqui profissionais de várias áreas, temos graduandos, pessoas que ainda vão escolher um curso, principalmente eu vi aqui que entraram vários jovens, têm uma oportunidade única de prestarem um vestibular, a prova do Enem, que é uma prova que possibilita várias oportunidades. Nós podemos ter uma graduação 100% patrocinada com recursos públicos, com recursos que saem do nosso bolso. Nós podemos ter financiamentos e, para que isso aconteça, é necessário que nós nos preparemos. Eu gostaria de desafiar. Eu quero me desafiar e desafio a todos para que possamos nos inteirar, conhecer um pouquinho mais sobre o curso de redação do Esdras. E agora, para falar sobre o direito do trabalho, como a Luana disse muito bem, todos nós queremos ter qualidade de vida, todos nós queremos ter um ambiente de trabalho tranquilo, e é justamente isso que as empresas que mais sucesso têm neste mundo globalizado, neste mundo pós-moderno, onde os recursos humanos, recursos financeiros, eles estão interligados e migram com uma rapidez muito grande. E o que falar sobre este importante ramo do nosso dia a dia? Não quero tratar aqui simplesmente como uma matéria da faculdade de Direito, de Estudos Jurídicos, mas algo que faz parte da nossa vida, que é termos um trabalho em que nós possamos ter condições para uma vida digna. Certamente todos nós queremos. E eu quero agora passar para o Esdras, porque eu fiz uma abertura preliminar e lancei vários temas. Gostaria de saber dele, da Luane, de todos, o que desejam que seja abordado nesse contexto, nesta conjuntura, especialmente no que diz respeito à redação. Certo. O Cleide Nelson, é importante tudo que você disse. Eu gostaria de saber o seguinte, quais são os marcos históricos dos direitos de primeira geração e qual também foi o objetivo, ou quais foram os objetivos desses direitos? É muito importante falarmos sobre direitos, né? E o Esdras, ele toca sobre gerações de direitos. Quando nós pensamos em geração, muitas das vezes vem à nossa mente algo que chegou no início, teve um começo, depois nós vamos ter passos sucessivos, mas o direito ele precisa ser interpretado de uma forma conjunta e sistemática. Mas a questão didática, para entendermos o que vem a ser o direito de primeira geração, nós temos que os direitos surgiram para serem protegidos na sociedade de forma inicial, o direito à vida, um direito que nós temos como básico hoje, foi citado aqui, a questão da pandemia ocasionada pela Covid-19, e todos buscamos lutar em favor da vida,
vacinas, vários métodos para poder tentar que as pessoas pudessem respirar com ventilação mecânica, ou seja, esse direito à vida é considerado como o direito primário do ser humano, o primeiro direito a ser defendido. Eu quero colocar aqui como marco histórico. Ontem a Terezinha ela trouxe para nós questões da geografia, ela abordou também a história, mas um marco inicial de proteção dos direitos é um ano muito longínquo do nosso, seria 1215, com um documento chamado de Magna Carta, como se fosse uma lei nossa aqui hoje, só que uma lei inglesa, lá do século XIII. Só que essa lei ela não protegia direitos da coletividade, do povo, da massa, da população. Eram direitos restritos a uma classe dominante, a uma classe de comerciantes que surgia naquela época da Idade Média. Ou seja, o primeiro direito que nós temos e nós vemos pelas maternidades aí é o direito à vida. Só que eu gostaria de pegar um gancho para poder discorrer que direito à vida é algo que é insuficiente. Se nós parássemos para pensar, assim, como assim o direito à vida é insuficiente? É insuficiente, porque não basta apenas viver. É preciso ter dignidade, é preciso ter o alimento, é preciso ter um trabalho, é preciso ter igualdade de condições no mercado de trabalho. Ou seja, a vida ela precisa ser uma vida digna. E esses direitos de primeira geração, eles precisaram ser aprimorados. Como eu falei no começo, todos os direitos eles nascem no mesmo momento. Assim que há a concepção do ser humano, se pegarmos aí o direito civil, no qual, graças a Deus, tive a oportunidade de fazer uma pós-graduação, o ser humano ele começa a partir do momento em que as células masculinas e femininas entram em contato, nós temos aí o começo da vida, conforme a teoria concepcionista da concepção. Desde esse momento, nós temos direitos. Tá? E é uma temática assim, muito forte para provas, para vestibulares, para concursos, para a prova do Enem, para discorrermos sobre a importância da vida, sobre temas sensíveis, se somos contra ou a favor da interrupção da vida em determinada etapa da gestação. Ou seja, o direito à vida ele é algo muito importante. Só que nós não podemos concebê-lo simples e de forma nua. Nós precisamos agregar a ele algo que ele já tem. O ser humano, na minha concepção, ele já nasce com todos os direitos necessários para que ele tenha uma vida digna. Mas na evolução do estudo dos direitos, primeiro temos os direitos de primeira geração. O principal dele seria o direito à vida. Certo. Ô, Cleidinelson, interessante você fazer essa abordagem, porque posteriormente surgiram os direitos de segunda geração ou dimensão. E fazendo uma contextualização, atualmente, infelizmente, as escolas têm vivenciado ondas de ataques. Como que você pensa que as autoridades públicas, as escolas, os pais, a sociedade pode lidar com esses ataques? Sim, eu quero aproveitar esta chance de falar sobre este assunto e dizer que é um tema muito em alta para ser cobrado na redação do Enem, para ser cobrado na prova. E nós sabemos que o Esdras irá trabalhar isso de uma forma brilhante conosco, nas técnicas de redação, que o corpo docente, os estudantes, principalmente aqueles que estão saindo do ensino médio, serão desafiados a apresentar para as autoridades públicas soluções, porque certamente todos que aqui estão sabem como é a redação do Enem. Na redação do Enem, nós temos uma introdução, e essa introdução o Esdras vai trabalhar muito bem. O tema vai ser delimitado e abordado sem que haja fuga a esse tema. Serão lançadas teses
e argumentos serão tratados inicialmente nessa introdução. Depois, nos outros parágrafos dessa redação, que vale para concurso público, quem está de olho no concurso público aí, procura o Esdras. Nós vamos ter o desafio de propor uma solução. A prova do Enem, a redação do Exame Nacional do Ensino Médio, é uma redação diferenciada, porque ela quer nos ouvir. Qual é o mecanismo, qual a solução que nós, enquanto membros da sociedade, que vivenciamos essas questões, esses ataques, né? E agora, para tratar diretamente sobre eles, nós sabemos que, infelizmente, é fruto de intolerância. Nós não queremos uma sociedade padronizada, nós não queremos seres humanos iguais. Muito pelo contrário, pela própria natureza da vida, nós percebemos que há uma biodiversidade, há uma variabilidade genética. Estamos aqui com a Luana, da área da saúde, e sabemos que a riqueza e até mesmo as questões para que a vida possa continuar, para que não haja mutações que impeçam a continuidade de uma determinada forma de vida existir, é preciso que a diferença ela exista e coexista. Nós precisamos respeitar os pontos de vista diferentes, divergentes. Então, eu acredito que uma solução, né, que deve ser construída conjuntamente, mas uma peça, um pequeno quebra-cabeças aí para montarmos coletivamente uma solução para esse problema, seria ouvirmos as pessoas, seríamos refletir sobre esse adoecimento social, né, sobre essa falta de tempo que as pessoas têm, sobre também a questão da maneira como nós nos informamos. Será que nós obtemos a informação, seja pelos meios tradicionais, pela televisão, pelo podcast, ou mesmo pelas mídias sociais, e nós pesquisamos e avaliamos se aquilo ali realmente é verdade, e nós também pensarmos, será que eu não posso mudar o meu ponto de vista? Então, eu acho que a solução para esses ataques de nós termos uma sociedade de fato, de aproximarmos os pais, até mais responsáveis legais da escola, dos estudantes, para mostrar que a educação é um caminho muito importante, porque ela possibilita as pessoas fazerem escolhas. Ela não traz imposição, mas ela sempre quer uma contribuição coletiva, né? Uma solução participativa, que todos possam contribuir para que a questão seja minimizada e até mesmo solucionada. Certo, Cleidnelson. Verdade. E um ponto muito importante também é a atuação do Ministério Público como fiscalizador, né, de toda essa questão, porque é importante também que haja uma fiscalização, uma investigação para chegar, né, nos focos, né, dos locais de onde partem, né, essas ideias, esses ataques. É importante também usar a inteligência da informática para, assim, rastrear esses grupos que dão essas ordens de ataques. Então, é muito importante esse trabalho em conjunto, né? Você disse que os pais, a escola, precisam conversar isso, né, de forma conjunta para achar soluções, né? Importante saber quem entra nas escolas, né, ter todo esse acompanhamento para que, de fato, seja um ambiente seguro, né? Porque essa conquista, né, quando você começa falando lá de trás dos direitos da Magna Carta, essa evolução histórica, né, nós conseguimos, então, esse direito tão importante, que é o direito à educação, um direito social de toda a sociedade. Então, é importante que medidas em conjunto, né, de todos
sejam tomadas, sejam colocadas em prática para que esse ambiente seja seguro, né? Seja seguro para as nossas crianças, para os jovens, os adolescentes. Aproveitando essa questão aí que a gente estava conversando, eu quero fazer uma pergunta para a Luana. Sim. Eu gostaria que você falasse um pouquinho a respeito da fisioterapia geriátrica, mudando bem o foco do assunto, né? A gente está falando de crianças, adolescentes, vamos lá dos idosos. Vamos para uma outra fase da vida. Isso mesmo. Mas é uma fase boa. Então, falando um pouquinho sobre a fisioterapia geriátrica, é uma área, né, também mais comum, também que há vários profissionais, né, é uma área que também teve bastante visibilidade há um tempo atrás. A fisioterapia geriátrica ela é bem ampla, né? Porque igual como eu disse antes, cada paciente ele tem uma necessidade, né? Então, acaba que a fisioterapia geriátrica ela é ampla, porque depende do paciente idoso, se ele vai precisar ser encaminhado para a área neurológica, dependendo se é um paciente idoso, ele tem Parkinson, ele tem Alzheimer, essas áreas ele vai para a neurológica, mesmo que ele seja idoso. Mas a área geriátrica é mais geral. Por que a gente tem essa área na fisioterapia? É uma área importante porque no final da nossa vida, né, no finalzinho assim, né, depois de um tempo vivido, a gente tem algumas debilidades, né? A gente começa a ter... os músculos começam a parar de funcionar, algumas articulações começam a não funcionar normalmente, né? Não ter funcionalidade. E para isso a gente precisa da fisioterapia para ser com uma intervenção das atividades diárias. A gente trabalha com a funcionalidade do paciente. Trabalhando ali naquelas funções que ele vai perdendo ao pouco do tempo ou nas alterações que ele foi tendo ao longo da vida. Por exemplo, um paciente que por causa da articulação no joelho, é simples, né? Não é nada ultra, né? Como Alzheimer, como Parkinson, mas ele tá tendo uma alteração no joelho e aí ele precisa de uma fisioterapia para poder ajudar ele a subir a escada, para ajudar ele nessa funcionalidade. Então, a gente trabalha com esses pacientes para poder ajudar. Um paciente também cardiorrespiratório, paciente que teve uma parada cardíaca. Ele pode ter voltado às atividades normais, mas ainda pode ter alguma sequela. E a gente vai trabalhar com esse paciente, ajudando ele a fazer atividades físicas controladas, porque esse paciente não é um paciente normal também. A gente precisa controlar todos os exercícios físicos com ele. Então, a gente precisa, né, ter esse acompanhamento e o fisioterapeuta cumpre um papel muito importante nessa área devido à responsabilidade, né, com a funcionalidade do paciente. Entendi. Você tocou a respeito da perda de massa muscular. Em alguns casos, Luana, seria interessante a musculação, conciliar a musculação com a fisioterapia? Sim, com certeza. A gente não fica com o paciente durante anos. O nosso intuito mesmo é estabelecer como que eu posso dizer? Não um cronograma, mas estabelecer para o paciente algumas atividades ou algumas memórias de como realizar aquela atividade para que ele saia da fisioterapia encaminhado para academia, para musculação, para que ele tenha acesso, né? Não ficar preso à fisioterapia. A fisioterapia é uma passagem, né? A gente até brinca que a gente tem que ficar com um paciente há pelo menos 3 meses. Só isso é suficiente para a gente tentar liberar esse paciente para que ele tenha uma vida normal e não fique preso à fisioterapia. A gente quer que esse paciente ele só aprenda como fazer, a ter consciência corporal para poder fazer os exercícios físicos. Nosso intuito mesmo é repassar esses pacientes para a academia. Muitos idosos,
Eu disse aqui há pouco tempo que alguns idosos não conseguem fazer academia, fazem pilates, mas alguns idosos dá conta. E a gente vê aí vários vídeos, né, que os idosos têm feito, sim, né, várias atividades físicas e conseguem acompanhar o ritmo, né? Claro, dentro do seu cronograma ali, orientado pelo profissional de educação física. Mas tem uns que conseguem, e é nosso intuito mesmo que eles vão para a academia, para que eles sigam de lá e tenham qualidade de vida melhor durante um tempo. Sim, é muito importante, porque a qualidade de vida ela é fundamental para a gente. Principalmente hoje em dia, com essa correria toda que todos nós vivemos, o trabalho, parece que o nosso trabalho, quando a gente chega em casa, parece que ele ainda continua, né? Parece que a gente vai descansar, mas quando a gente acorda, parece que a gente está cansado muitas vezes. E a fisioterapia, a atividade física, vai ajudar a gente com isso, né, Alana? Sim, com certeza. Essas pausas que a gente faz, não digo só para quem trabalha sentado ou para quem carrega peso, mas qualquer um de nós que tem uma jornada cansativa, trabalha, estuda, a gente precisa ter essa pausa, assim, para respirar um pouco, fazer uma atividade física, nem que seja uma caminhada bem rápida, um alongamento até, já que talvez não dê para você sair para fazer uma caminhada, mas você faça um alongamento em casa mesmo, para relaxar, para tirar as dores. A gente fala muito de Tiger Points, é uma época do Tiger Points, que são pontos doloridos, que o músculo, ele fadiga, ele fica cansado, e aí a gente precisa alongar, precisa relaxar para que possa liberar e possa descansar mesmo. Esses pontos, às vezes, incomoda muito, você sente aquela dorzinha, até o toxicólogo mesmo, né? E é importante que dê aquela respirada, uma pausa e faça um alongamento, até a gente mesmo que não tenha algum quadro crônico, mas que esteja sentindo dor, uma semana cansativa, é bom dar uma pausa de 15 minutinhos e respirar fundo. Certo, ótimo. Muito bem. Agora, aproveitando para a gente falar um pouquinho da nossa imersão. Pessoal, hoje é o nosso segundo dia. Muito obrigado a todos que estão acompanhando a gente aqui. Obrigado, Cleia, pelas mensagens. Então, assim, falando sobre o tema do nosso podcast, eu gostaria de fazer uma pergunta para o Cleide Nelson. Porque o nosso tema aqui é o acesso à educação e a transformação social. Então, assim, eu gostaria de perguntar para o Cleide Nelson, na perspectiva da Constituição, como esse acesso à educação e essa transformação social podem ser, de fato, colocados em prática? Uma excelente pergunta que o Esdras trouxe, e acredito também que é um dos pontos ali, 10, ou 5 de uma redação, principalmente em tema de redação do Enem. Olha, o desafio maior que a educação passa hoje, eu acredito que seja a manutenção do estudante na sala de aula. Um desafio tremendo, porque quando nós falamos em igualdade, algo assim que nós pegamos a lei, e lá na lei não está. Olha, quem é branco tem direito à educação, quem é negro não tem. A lei fala que todos têm direito à educação. Só que é preciso tratarmos a igualdade da forma como ela existe, da forma como praticamente nós podemos vê-la. Nós sabemos que a educação, ela requer muitos fatores para que alguém possa chegar em sala de aula e conseguir cursar a educação básica, que vai dos 4 anos até os 17 anos, seria a educação obrigatória, começa ali do primeiro ano do ensino fundamental até o terceiro ano do ensino médio. Esdras questionou algo assim muito bacana,
e se perguntarmos para cada um de nós, você tem direito à educação? Tem direito. Mas será que realmente eu tenho direito à educação? Como eu posso falar de uma criança que é criada, por exemplo, apenas pela mãe, e aí são 5, 6, 7 filhos. Essa mãe precisa trabalhar, deixar as crianças com outras. Muitas das vezes essa criança precisa ir para as ruas para poder vender algo e ela não consegue ir para aula, não consegue ir para a escola. Aí o grande desafio hoje, eu acho que nem é o acesso, porque a gente vê nos telejornais, nos vários anúncios na internet, matrículas abertas para a escola. Mas e aí? A matrícula está aberta, mas será que é possível que a pessoa chegue até a escola? Eu gostaria de comentar aqui um videozinho que me chamou muita atenção de uma mulher, de uma senhora, e é muito lindo. É como se eu estou com uma folha aqui muito rabiscada, uma folha bastante rabiscada aqui. E essa era uma criança, ela estava na janela de uma área rural, muito parecida com o nosso amado Nordeste brasileiro, e ela fazia a sua tarefa de casa, enquanto a sua mãe estava no terreiro, e a menina, a garotinha, podia ver a mãe. E a mãe estava com um pilão, estava tirando água da cisterna, e a mãe gritava com a filha assim: minha filha, larga essas coisas, vem me ajudar. O que você está fazendo? Você não está fazendo nada. E a menina estava aprendendo a escrever o nome. E a menina toda sem jeito, queria estudar, mas não teve como. Aí essa menina vai pro lado de fora, começa a ajudar a mãe. E é muito curioso que a imagem do filme, do curta-metragem, vai passando. E essa menina de criança, ela se torna adolescente, ela começa a se envolver com uma pessoa, ela se casa, depois ela vai para a mesma cisterna tirar água. Depois, passado um tempo, ela tem uma filha, e a filha começa a escrever no mesmo caderno. E nós ficamos pasmos. O caderno, ele tem várias páginas, mas todas elas com apenas o início do primeiro nome, porque nenhuma daquelas gerações teve condições de dar continuidade ao direito à educação. Ou seja, Esdras tratou um ponto muito importante. Crianças, adolescentes com fome, uma pessoa que participa do EJA, não consegue aprender. Uma pessoa que não tem uma renda básica em casa, muitas vezes ela não vai poder ir à escola porque ela precisa trabalhar. E aqui todos nós estamos desafiados, até mesmo aqueles que já têm um curso superior, a fazermos um curso de redação com Esdras, chegarmos lá na prova do Enem, propormos uma solução para esse problema. Esse é um problema coletivo, esse é um problema de todos nós. E é um problema que não tem uma solução acabada. Não é Cleiton, não é Luana, não é Esdras, mas somos todos nós juntos e poderemos construir a oportunidade de entrar na educação, formar, ter uma renda, ter um trabalho, uma família, e para que isso aconteça é necessário aí muitas sugestões na prova do Enem, muita força de vontade e participação na nossa vida e sociedade. Muito obrigado, Edson. Eu que agradeço a contribuição. E é verdade, muitas vezes as pessoas precisam conciliar várias atividades. Agora há pouco mesmo, a Luana falando sobre a questão da postura, né? A questão do nosso dia a dia também, no trabalho, em que a correria do dia a dia, né, faz com que a gente assim, se desgaste bastante. Mas é importante ter esse cuidado, que muitas vezes não há tempo para esse cuidado. Agora, a questão da educação, ela é primordial, né? Às vezes o tempo também não sobra, mas é importante a gente buscar esse tempo. E falando da nossa Constituição, Cleiton Nelson, a gente tem esse direito, então, de segunda dimensão, né? Uma evolução histórica. Nós temos aí o direito à educação no artigo 6º. Você falou uma coisa muito importante, e todos são iguais, né? O nosso artigo 5º, né, vai falar isso para nós.
todos são iguais perante a lei, sem qualquer distinção. Mas, assim, a gente precisa questionar tudo isso que você falou, né? Porque nós somos iguais nos termos da lei, mas e na prática? Então, a prática precisa ser questionada, porque é na prática que as pessoas precisam ter esse acesso à educação. Você falou da educação básica, da educação desde os 4 anos, que é direito de todos, até o ensino médio, é direito de todos. Então, assim, esse direito precisa ser efetivado. Não pode simplesmente ficar na lei, formalmente, que todos são iguais, sendo que um direito não tem sido posto ou, às vezes, ele tem sido descuidado, né, em alguns pontos. Então, é muito importante fazer essa reflexão, trazer esse documento, essa Constituição, que é o nosso documento mais importante, a nossa lei mais importante, né? Trazer ela, fazer essa reflexão e, de fato, buscar que esse direito seja efetivado, seja colocado em prática. Aí eu gostaria, então, já que a gente está falando dessas questões, gostaria de fazer uma pergunta aqui para a Luana. O que acontece? Porque muitas pessoas têm que dividir o tempo entre trabalhar e estudar. Como que tem sido o seu caso? Você também divide essas duas atividades? Sim, tenho dividido meu tempo aí entre trabalhar e estudar. É um desafio, né? Desde que o começo da minha graduação, na verdade, foi eu só estudando. Eu tinha conseguido, né, com que... Na verdade, né, meu pai, ele tinha assumido para mim a faculdade, e aí eu só estudava. E aí, só que apareceu, né, as minhas irmãs também, e aí a gente mudou o nosso contexto aqui, familiar, e aí eu passei a trabalhar para assumir, né, a minha faculdade. Então eu tive que estudar à noite. É um desafio muito grande. Comento sempre com uma colega minha de serviço, porque ela também divide, e a gente fica brincando os desafios que a gente passa, né, de ter que estudar e trabalhar, que às vezes a gente não tem o mesmo rendimento que outros colegas, que a gente vê que alguns colegas têm um desempenho maior, ou então tem uma jornada menor que a nossa. A minha jornada é bem grande, no sentido de que eu trabalho de segunda a sexta, de 9 às 6, e sábado eu ainda trabalho. Aí a gente fica brincando de que se a gente pelo menos tivesse o sábado, ainda seria algo assim, um alívio, que dava para estudar no sábado. Mas a gente ainda trabalha. Mas graças a Deus, assim, não né? Tenho conseguido me esforçar para que eu consiga estar dentro da média ali dos colegas, porque realmente é um desafio mesmo. A matéria à noite também tem que ser corrida. Os meus professores até comentam, né, que a matéria, por ser a área da saúde, é uma área muito extensa. O que você fala aqui, você precisa aprofundar para que você entenda. Mas como é um horário um pouco ruim, todo mundo cansado, todo mundo já chega na sala meio assim, mas graças a Deus também tenho tido professores que saibam desenvolver o tema e sabem passar as partes importantes. Então isso é muito bom também, e também a parte prática também ajuda a gente a entender melhor a matéria, né? E tem sido... estamos conseguindo. Muito bem. Parabéns. Agora eu quero fazer uma pergunta para os dois, falando sobre estudo e também trabalho. Como que vocês enxergam essas oportunidades? Por exemplo, o Enem, os concursos públicos que tem aberto, também os processos seletivos. Como que vocês veem essas oportunidades? Fiquem à vontade. Vou falar então primeiro. Pode.
assim, graças a Deus, o Senhor colocou, né, o Cleide Nelson na minha vida e ele tem me incentivado muito a estudar para concurso público. Já era um sonho mesmo, mas sempre que a gente entra, eu digo isso como minha experiência de adolescente, que eu saí com 17 anos da escola e já fui direto para a faculdade. E sempre esse primeiro contato, ele é meio complicado. Ter uma pessoa que instrua, como você, né, Esdras, que será, né, professor de vários alunos adolescentes, ter uma pessoa que ajude a nortear nesse momento, assim, é muito importante. Porque a gente fica meio perdido entre... A gente, às vezes, até sabe a nossa profissão. Mas quando a gente vai ver qual faculdade, quais são as oportunidades, porque às vezes a gente acha que tem só o Enem, mas tem outras oportunidades, ou até mesmo quando a gente sai da faculdade, o que eu vou fazer agora? Então, tendo professores ou tendo pessoas assim que ajudam a gente a nortear esse caminho, é muito importante. Então, assim, eu na minha visão, assim, né, vejo que é muito importante estudar, sim, sempre estar atualizado. Hoje não é mais suficiente ter graduação, hoje você precisa ser especialista em alguma coisa, você precisa ter um currículo bom. A gente achava assim, terminei a faculdade, eu tenho um currículo ótimo. Ou então, pelo nome da faculdade que você faz, mas hoje não é mais suficiente. Hoje você precisa ter ou uma especialidade em algum lugar, ou ter passado em concurso. Hoje, digo dentro da minha área. A minha área, na área hospitalar, concurso é muito comum. É muito comum, a gente precisa passar no concurso para estar dentro de uma área hospitalar, seja privativa ou seja estadual, né? Então, assim, pública, essa palavra. Mas é importante e a gente não para só depois da faculdade. A gente hoje continua a estudar e precisa, né, ter esse currículo e essa carga aí de acumulativos de estudo, de experiências, para que a gente possa conseguir um emprego bom, né, e para valorizar também a nossa graduação. Certo. E aí, Cleide Nelson, você compartilha com a gente? Eu queria fechar as palavras finais, que eu acredito que nós já caminhamos por aqui, e agradecer muito ao Esdras, a Luana, a todos os presentes, pela oportunidade desse bate-papo tão descontraído, alegre, que tivemos. Verdade. Faço aqui um convite em nome do Esdras, e acredito que esse convite ele é para todos nós, né? Eu já pego o primeiro cartãozinho para nos prepararmos mesmos, porque certamente todos nós queremos ter uma vida melhor. Não há nada de errado, queremos viver de uma forma mais tranquila, com menos estresse. E assim, todos que aqui estão podem compartilhar com as pessoas que conhecem, amigos, amigas. Olha, gente, gostaria de fazer uma viagem dos sonhos, gostaria de ir para a Europa, para os Estados Unidos, ou mesmo aqui para a nossa América Latina, mas eu não tenho dinheiro, não tenho recursos. Quem sabe a educação que nós estamos tratando aqui, redação, fazermos um curso público, sermos aprovados, termos uma estabilidade financeira, não seja uma oportunidade para fazermos aquelas viagens dos sonhos. Às vezes alguém da nossa família, eu gostaria de ter um plano de saúde, é difícil. E aí, quem sabe que nós que estamos acompanhando esta live, preparamos aí com essa, temos a missão de passar notícias boas para frente, né? Olha, quem sabe você vai entrar aí, vários concursos, citar IBGE, IBCEN, vários tantos outros, nós podemos aí ter um plano de saúde, parceiro com concurso agora, já abrange para mim, para os meus familiares do plano, e essa é a oportunidade que nós temos. Né? Então, para finalizar aqui, de acordo com o que o Esdras me perguntou, eu acho que é fundamental. É algo assim que vão ser frutos colhidos durante toda a vida. Nós estamos plantando durante as aulas que nós vamos ter com Esdras, a técnica de redação. Alguns dias vamos estar cansados. Será que vale a pena essa faculdade? Porque depois
nós vamos colher. Nossa família vai ter uma qualidade de vida e todo o esforço vai valer muito a pena. Então, é algo assim maravilhoso. Oportunidade de estudar e termos, como a Luana falou, pessoas para nos direcionar. Nós vamos ter o Wesley para poder, não desanima não, vai dar certo, deu certo dessa vez, mas continue aqui no curso de redação. Então é isso, gratidão a Deus e a cada um. Isso aí, gente. Meu muito obrigado a todos que estão aqui ouvindo a gente, muito obrigado mesmo, muito obrigado ao Cleiton Nelson, a Luana, por se disponibilizarem, por estarem aqui compartilhando esse conhecimento que é tão especial, que é tão rico, né? E acrescentou tanto para a gente aqui hoje. Então, muito obrigado mesmo. E é isso. Logo mais, numa próxima oportunidade, eu quero contar de novo com a presença de vocês. E agora, eu quero falar mais uma vez, gente, da nossa imersão no curso de redação. Hoje é o nosso segundo dia de imersão. Nós estamos aqui conversando com pessoas de várias áreas diferentes. Na semana que vem, na segunda-feira, vamos começar um curso de redação. O curso de redação vai funcionar da seguinte forma. Ele vai ser realizado em 16 semanas, às segundas-feiras, às 20 horas, com duração de 1 hora por semana. Nós vamos ter uma correção de redação por semana. A minha esposa, Elisa, vai trabalhar junto comigo, ela é tradutora, ela manda muito bem e vai ser muito especial estar aqui junto com vocês. Conto com a presença de todos. Amanhã estaremos de novo aqui. Vamos conversar com o Carlos, que é engenheiro da segurança do trabalho. Ele vai trazer outros pontos aqui que são muito importantes e, inclusive, podem também ser utilizados na redação. Muito obrigado a todos que estão presentes aqui até agora. Muito obrigado, Cleiton Nelson, Luana. Muito obrigado a todos aqui.